Fala pessoal, depois que Taesa soltou seus resultados, disse que não vai participar do leilão que vai acontecer agora em dezembro, será que é um bom momento para comprar a Taesa ou será que a empresa virou cilada? É isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Vou começar o vídeo passando rapidamente pelos indicadores fundamentalistas, como está a empresa em questão de indicadores. Depois, resultados do segundo trimestre, vamos ver como é que foi, se o endividamento continua alto. E lá no final do vídeo, preço teto e dividendos para 2024. Então aqui vocês já sabem, o canal é sem enrolação, vamos passar aqui para os indicadores fundamentalistas. Temos aqui os principais, cotação hoje está R$ 36,00, não acho que está tão barato, como eu falei, lá no final vou trazer o preço teto para vocês. Últimos 12 meses está caindo quase 4%, mas de dividend yield de retorno distribuiu 11% nos últimos 12 meses, então quem comprou lá no começo do ano não está perdendo, tá? Na verdade, foi corrigida aí pelos dividendos. Sobre o PL, está altíssimo, quase 11 vezes, e um P sobre VP normal da empresa, 1,87. Olhando o PL, lá em 2020 e em 2021, quando a empresa era considerada a melhor pagadora do mundo, todo mundo queria a Taesa, o PL era de 5, 5,6 vezes. Isso significa que o lucro estava lá em cima, né? Se você olhar aqui a fórmula, é preço dividido por lucro. Então, se o lucro está crescendo, a divisão tende a ser menor, então eu jogo o PL para baixo. Então, o que significa quando o PL está subindo? Significa que o lucro está caindo, porque aqui o L, que é o divisor, né, acaba diminuindo. Então, a tendência é que o resultado da divisão seja mais alto. Então, já bateu aí quase o dobro, né? Na verdade, bateu o dobro. Quase 11 vezes. Sobre o P sobre VP, como eu disse, não acho que está tão cara. Eu sei que tem o pessoal que investe em fundos imobiliários, acha que um P sobre VP acima de 1 é caríssimo. Pessoal, para fundos imobiliários faz sentido sim olhar o P sobre VP, mas falando em empresas, em ações em específico, não acho, tá, que você deve olhar aí só no PVP sobre 1. Tem diversas empresas aí que sempre são cotadas acima. Olha só a própria Taesa, sempre foi cotado acima de pelo menos 1,3 vezes. A média dos últimos 10 anos, 1,76, então não se preocupe, tá? Empresas são outros tipos de negócio, podem crescer, podem distribuir mais dividendos ou menos, então eu acho que o PVP acaba ficando um pouco distorcido. Sobre a margem líquida, que sempre foi um ponto muito forte da Taesa, na verdade as transmissoras em geral têm a margem líquida altíssima. Nos últimos 10 anos está com uma média de 60% e em 2020 e 2021, que foi o auge da empresa, quase 64%, está tendo aí uma queda bem forte, está 44%. O que isso significa? A cada R$ 100 que a empresa fatura, R$ 44,57 vira dinheiro no bolso. O resto do dinheiro a empresa utiliza aí para pagar as contas, enfim, né? O que sobra aí é o lucro e aí 44% da receita vira lucro. Isso é muito interessante porque a empresa acaba sendo considerada uma máquina de fazer dinheiro. É muito difícil você encontrar empresas que tenham margens assim. Por exemplo, o próprio Banco do Brasil é na faixa de 11%. Tem empresa aí de varejo que trabalha com margem de 0,1%, por exemplo. A cada R$ 100 que a empresa fatura, 10 centavos vira lucro. Então, isso aqui é muito bom, tá? Se você tem uma empresa e ela tem uma margem líquida de forma saudável, alta, fique feliz porque é uma empresa que tem muitas chances de continuar dando lucro por longos anos. Sempre olha o histórico, né? Às vezes está só um ano a margem lá em cima e os outros anos lá embaixo. Então tem que tomar cuidado, tem que analisar bem as empresas. E a questão do ROI, que é muito importante, a rentabilidade da empresa em cima do próprio patrimônio, uma média de 23% nos últimos 10 anos, hoje está abaixo de 17%. Não acho que é um ROI ruim. Para mim, acima da Selic, 12, 13% de ROI, já está excelente. Olha só 2020, 42%. Realmente foi um momento aí muito forte, foi o auge da empresa. Eu lembro que todo mundo queria comprar, ela bateu 45, 47, algo do tipo, era a melhor empresa para os próximos 20 anos. E aí agora todo mundo está largando a Taesa, né? O mercado é muito mais emotivo do que racional. E sobre essa possível queda nos dividendos, que tem muita gente conversando, eu acredito sim que vai ter uma queda nos dividendos. Eu acho extremamente normal. Nos últimos 5 anos a empresa distribuiu quase 11% em média de dividendos. A gente percebe que tem aqui sim um swing, olha só. Veio caindo, bateu 6% em 2020, depois subiu de novo. Agora eu acho que a tendência é dar uma corrigida nesses dividendos e quem sabe quando ela voltar a arrematar novos lotes, novos investimentos, volte a crescer os dividendos. A intenção é sempre focar na média, sempre focar no longo prazo, nunca no agora. Pode ser que 2024, 2025 ela pague poucos dividendos? Sim, mas você vai viver de dividendos em 2024 e 2025? Se você está montando sua carteira, acredito que não. Acredito que seja daqui pelo menos 5, 10, 15 anos. Então você olha lá para frente, tá? Não se preocupe com os resultados da empresa agora. Claro que ela pelo menos tem que estar dando lucro, né?
mas se preocupe em longo prazo para daqui muitos anos a empresa pagar qualquer merrequinha já ser muito para você, você vai estar com um bom yield on cost na sua carteira. Muita gente ainda não sabe o porquê que a Taesa está sendo mal falada ultimamente, sendo que era uma empresa excelente. Pessoal, uma correção nos lucros, tá? Olha só, em 2020 e 2021, a empresa estava lucrando 2,2 bi. Do nada, em pouco tempo, 900 milhões, caiu mais da metade o lucro da empresa. O que está acontecendo, né? E olha a cotação ainda se mantém alta. A gente tem que lembrar que a cotação segue o lucro, olha só. Se o lucro sobe, a cotação também. Se o lucro cai, a tendência é que a cotação caia. Então, a tendência aqui é que a cotação possa cair. O mercado está subindo a cotação, pode estar esperando alguma coisa, mas se os lucros continuarem aí estagnados, com certeza a cotação deve acompanhar, tá? Isso aqui é regra do mercado. Sobre os resultados, a gente tem uma queda de lucro de 11% comparando o terceiro TRI de 23 contra o de 22, mas olhando os 9 meses de 22 contra o de 23, teve crescimento no lucro, mais 20%. Então a empresa pode estar sim se recuperando. O que é mais triste é que a Taesa não distribui o lucro líquido regulatório, ela distribui o lucro líquido IFRS e esse caiu em tudo, tá? Terceiro TRI de 22 contra o de 23, que foi o TRI passado, queda de 7,8%. E o IFRS dos 9 meses do ano passado contra o desse ano, uma queda de quase 38%. Então, se o lucro está caindo, o IFRS está caindo, a tendência é que os dividendos também caiam. Sobre o endividamento, que é um ponto muito importante, como todo mundo está falando, está muito endividada, está precisando reinvestir, está pagando dividendo quando não deve. O endividamento se manteve em 3,7, dívida líquida sobre EBITDA. O endividamento, na verdade, cresceu de 10,2 bi para 10,4, mas provavelmente o EBITDA também cresceu e como aí é uma divisão, acabou aí ficando igual, 3,7 vezes. Não acho que seja tão alto, como eu falei. Empresas como Taesa são máquinas de fazer dinheiro. Se fosse qualquer outro tipo de empresa aqui, seria sim preocupante, mas para as transmissoras em específico, é bem tranquilo um endividamento de 3,7. Claro que ela tem que manter os lucros em alta, pelo menos aí manter os lucros para estar amortizando essa dívida. Um ponto que eu vejo muita gente comentar é que fala que gosta da Taesa porque ela paga muito dividendo, paga de forma trimestral. Realmente, ela paga sim de forma trimestral, mas pessoal, a gente tem que olhar para a empresa, a gente tem que olhar para o que a empresa fala. A Taesa ela paga dividendos trimestrais porque ela gosta, tá? Se olhar a lei da empresa aqui no site, olha só, abre aspas. Os acionistas têm direito a um dividendo anual não cumulativo de pelo menos 50% do lucro líquido ajustado do exercício. Ou seja, a Taesa paga de forma trimestral porque ela gosta de alegrar, gosta de remunerar acionistas, mas olhando a lei da empresa, é só um dividendo anual de 50%, sendo que a empresa distribui até mesmo 100% do lucro, dependendo aí do momento. Então não se alegre, tá? Se a empresa passar por uma dificuldade, ela pode muito bem cortar esses dividendos, colocar só um anual de 50% de distribuição de lucros, e aí você pode acabar vendendo, né? Então tem que ter isso aí em mente, tem que ter isso aí no caderno, para quando acontecer você já está preparado. Claro que eu não estou dizendo que isso vai acontecer ano que vem, tá? Isso aqui é só uma hipótese. Se realmente a empresa passar por dificuldades, aí eles vão fazer o que está escrito no estatuto, né? Então tem que obedecer às regras. Vamos aguardar, porque isso pode sim trazer oportunidade para quem gosta da empresa para o longo prazo. E para fechar, vou falar sobre a projeção de dividendo e preço teto para 2023 e 2024. Começando por 2023, temos aqui a Taesa, uma empresa do setor de energia elétrica. Eu trago uma projeção de lucro ainda para esse ano de 1,2 bi, o que daria um lucro por ação de R$ 3,48, realizando um payout de 80%, R$ 2,79 por ação de dividendos em 2023, o que daria um dividend yield abaixo de 8%, 7,69%, colocando um yield mínimo de 8%, daria um preço teto de R$ 35. Então, para esse ano, os dividendos podem ser muito fracos, tá? Se ela pagar um payout maior, tá? 90%, aí pode até subir 8,66, 39 de preço teto, mas eu acho improvável porque a empresa tá com uma dívida ali no pescoço, como eu mostrei para vocês, pode até mesmo distribuir só 70%. Aí fica difícil, né? 6,7% de yield, um preço teto de 30,50, aí colocando 6% pode até melhorar, né? Mas Taesa nunca foi uma empresa de pagar 6%. O preço teto inteligente fica assim, então para quem quer 6%, quem está tranquilo em receber 6% de dividendos com Taesa, preço teto de 46, margem de 22%, 7% R$ 40, margem de 9%,
e aí 8% já fica apertado, 35% de preço teto, sem margem de segurança no momento, já que a empresa está sendo cotada a R$ 36,22. Para 2024, eu penso sim que o lucro pode dar uma recuperada, porque teve uma queda muito funda, como eu mostrei para vocês, mais de 60% de queda nos lucros, colocando 1,3 bi, um crescimento aí bem conservador, daria 8% de yield para 2024, uma distribuição de R$ 3,00 por ação, colocando um yield mínimo de 8%, R$ 37,50 de preço teto, mas eu gosto de aguardar pelo menos aí o quarto TRI de 2023 para estar realizando aí o novo preço teto. Então, quando sair lá em fevereiro, provavelmente, ou finalzinho de janeiro, eu trago aqui para vocês um novo vídeo falando do preço teto de 2024, não só da Taesa, tá? Da maioria das empresas. E se você quer já o preço teto de todas as empresas pagadoras de dividendos, clique aqui no botão Seja Membro no canal. Por R$ 19,99 você vai ter acesso a essa planilha. Também vem planilha de carteira pessoal, planilha de mapa do dividendo inteligente, além de vídeos exclusivos, grupo no WhatsApp, R$ 14,99, só uma planilha mais simples de preço teto. E se você quer investir pelo BTG Pactual, na minha opinião, a melhor corretora do Brasil, só recomendo o que eu utilizo. Link aí na descrição, você conversa com o assessor, tira aí suas conclusões, cria sua conta. Dependendo da sua situação, você ganha diversos benefícios, cartão Black que pontua, e etc. Mas então é isso, pessoal. Um forte abraço a todo mundo. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Valeu!